Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? O link está na descrição e é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura. Elias Takai de Paraupebas, no Pará, mandou uma pergunta massa aqui também, ó. Quanto dá para fazer de dinheiro em 1 hectare de melancia? Elias, na semana passada eu respondi uma pergunta aí, se eu não me engano, foi pro Rafael, não lembro, cara, que me perguntou a respeito aí se dava para fazer 100 mil reais com 1 hectare de melancia. Mas a pergunta é boa, vamos só voltar para a realidade para a gente não ficar especulando no mundo da lua aí, tá? Que isso aí é muito importante a gente deixar isso aí claro para todo mundo que tá aí. Deixa eu ver, para todo mundo não ficar querendo enriquecer com o negócio e criando falsas expectativas aí. A verdade, Elias, que você consegue fazer uma boa grana com a roça de melancia desde que você consiga ter uma boa produtividade e conseguir vender a sua mercadoria por um bom preço. Agora, a questão é justamente você conseguir alinhar esses dois fatores aí, que é justamente a produtividade com um bom preço. E você tem que entender também o seguinte, Elias, você não vende toda a sua mercadoria da roça em um único preço. Isso aí só acontece em situações, alinhamentos raros de uma coisa dessa acontecer, porque você vai vender a sua melancia de acordo com a baliza da melancia. O que eu quero dizer com relação a isso, Elias? É o seguinte, a melancia graúda que você tem na roça, ela é vendida em um preço. A melancia média é vendida em outro preço. A melancia miúda em um preço menorzinho. Aquela soca da roça que a gente chama de borré ali, você vende ela em um preço mais baixo ainda. Então você tem que dominar todo esse mercado para daí você conseguir saber o quanto que você vai ganhar nessa lavoura. Mas a verdade é que você nunca que você vai conseguir fazer essa previsão de forma adequada, porque você não sabe os dois fatores. Você não sabe o quanto que você vai conseguir produzir por hectare e que você não sabe também o preço que você vai vender. Então esses dois fatores oscilam demais. O que eu posso tentar te orientar aqui é o seguinte: se você for conduzir uma roça aí em um bom nível tecnológico, você vai estar gastando aí na faixa de uns 13 até uns 15 mil reais aí em plantios comerciais. Você gasta mais do que isso, em torno de uns 20 mil reais por hectare. Então você consegue ter produtividades ali maiores, você consegue ter entre aspas, uma garantia ali de produtividades ali acima de 50 toneladas por hectare, caso não ocorra nenhuma zebra, não tenha a entrada de uma praga que você não consiga controlar, caso você não tenha um problema ambiental de temperatura para atrapalhar a sua produtividade. Então, acaba envolvendo um risco alto, mas normalmente você consegue produzir 1 hectare aí até a um preço médio de uns 15 mil reais aí. Então, esse é o seu custo. Então você calcula assim, se eu produzir 15 toneladas de melancia nessa área e gastar 15 mil, cada quilo de melancia vai custar para mim R$1. Esse é o seu custo ali para produzir 1 quilo de melancia. Lembrando que quanto mais você conseguir produzir, mais barato fica o seu quilo de melancia. Vamos imaginar então que você tenha conseguido produzir 30 toneladas. Se você conseguiu produzir 30 toneladas, Eli, o seu custo de produção ficou em 50 centavos. Ou seja, você produziu mais, o seu custo de produção acaba baixando. Se você consegue bater uma produtividade de 60 toneladas, o seu custo de produção vai ficar na casa dos 25 centavos. Essa é que é a relação que você tem que entender. Ela vai variar conforme o seu preço de venda e a sua capacidade de produtividade, a sua produção aí na verdade. Então eu não sei se eu consegui ser tão claro, deixar tão aberto para você aí a respeito da sua dúvida aí. Eu não posso ser demagogo aqui e falar com você assim, você vai fazer 50 mil reais, você vai fazer 60 mil reais por hectare. Porque isso é uma grande falácia, tá? Isso é uma mentira. Se você for trazer isso aí para números de investimentos reais, vamos imaginar o seguinte, Elias, se você gasta 15 mil reais e conseguiu recuperar os seus 15 e ganhar mais 15, a gente já está sendo um senhor investimento, que é um ciclo muito curto. Em 90 dias você conseguir multiplicar o seu capital investido, já é um número para lá de excelente. É possível ganhar mais? É claro que é possível, mas a verdade é que quanto mais conservador você for nessa previsão, mais chance de ter sucesso você vai ter na verdade, porque
Não entra nessas conversas de vendedor, de sonho, não, que essa turma vai tá querendo te vender sonho ou tá querendo te vender algum produto. Esse negócio do cara falar assim, 100 mil reais com um hectare de melancia. Vixe, meu amigo, é alinhamento das estrelas. Isso aí você vê, em 100 roças, você vai ver isso aí em 1% ou menos. Na verdade, eu diria até mais aí. Em 1000 roças plantadas, que vai conseguir um número desse aí, vai ser 1 ano e 1000. Então, não fica imaginando, acreditando nesse tipo de coisa, não, porque não funciona. Na verdade, isso aí acaba sendo uma falácia danada aí. A gente que está querendo te vender alguma coisa. Então, não entra na ideia de gente de vendedor, não. Procura atrás de quem vai atrás de quem é produtor e começa a entender a realidade do negócio. Ed Carlos Miranda, posso plantar sementes tiradas da roça? Poder plantar você pode, cara, mas normalmente dá problema, tá? Isso aí é um tipo de condução que se fazia antigamente. Normalmente o pessoal tirava aquela semente da própria roça e depois pegava aquelas frutas maiores ali, tirava a semente e no próximo plantio ia replantando. Mas o que acontece? Tem um esquema que a gente chama de variabilidade genética, que sempre que a gente vai fazendo isso aí, a maioria das vezes, de Carlos, a roça começa a ficar pior. Sempre você vai tendo a produtividade cada vez pior. A roça vai ficando cada vez mais suscetível a ataque de pragas, vai ficando cada vez mais suscetível a ataque de doenças. Então, não é o recomendado, tá, de Carlos? Isso aí, tecnicamente aí, quem trabalha com cultivos profissionais, quem trabalha com cultivos comerciais aí, essa é uma estratégia que a turma não utiliza mais, definitivamente acabou ficando para trás aí. Hoje a gente tem no mercado aí uma infinidade de variedades, uma infinidade de genéticas disponíveis aí para a gente conseguir ter alta produtividade. Então, utilizar desse tipo de técnica aí ficou uma coisa que eu posso dizer assim de forma bem aberta, que é uma coisa bem do passado mesmo aí. Hoje a gente tem muita disponibilidade de variedades no mercado aí, a preço até acessível. Você não precisa de plantar uma Manchester, você tem variedades aí que são mais acessíveis. Você não precisa de plantar uma Liverpool, você pode procurar variedades aí um pouco mais baratas, mas você vai ter uma garantia, uma qualidade de genética muito superior a uma semente que você vai trabalhar aí, talvez até uma F2 aí. Muita gente... Aí eu vou até estender um pouquinho para falar um pouquinho de F2 também, porque muita gente me pergunta, tá, Ed Carlos, a F2, especialmente da Manchester, tem muita gente aí, principalmente agora que está com a Manchester em falta no mercado, praticamente a gente não localiza mais, não tem Manchester para comprar no mercado mais hoje, a F1, né, a original mesmo, a gente não acha. A previsão da Syngenta aí é repouso estoque só a partir de agosto, da segunda quinzena de agosto, nos grandes polos aí, tanto na região de Uruana, tanto na região de Teixeira de Freitas, região do Paraná também não tem, no Tocantins também não tem. Eu liguei essa semana, eu estava precisando, até para atender um cliente meu aqui, da variedade Manchester, acabou que a gente de fato não conseguiu. Eu liguei nesses dois polos e grandes fornecedores de Uruana, Teixeira de Freitas, liguei no Paraná, liguei também no Tocantins e ninguém tinha nem para remédio semente da Manchester. Então o que acontece? Nessa falta de semente no mercado aí, começou-se a usar muito a semente de F2. Antes já utilizava muito semente de F2, mas acabou potencializando aí a utilização da F2. A F2 é essa semente que você tira da roça ali de uma primeira lavoura de F1 da Manchester. Muita gente tem feito esse manejo, é um manejo que eu não gosto de tocar, comigo não funcionou e tem um monte de gente que toca. Não vai ser eu que vou falar que não funciona, mas eu particularmente não gosto. Eu acho que a gente acaba perdendo aquelas características fundamentais da planta ali, que é as características de padronização, as características que dão um padrão primário para a planta ali, que você vai ter aquela garantia de vigor vegetativo, aquela garantia de frutos por pé, então o próprio padrão de fruta ali. Então eu particularmente, quando eu trabalhei uma vez aqui, não gostei. A planta fica até bastante bonita, mas ela não carrega tão bem quanto a primeira linhagem ali, e ela perde muito padrão de fruto ali, ela dá uma fruta muito
deshomogeneizada ali, dá uma fruta que eu particularmente não gosto, mas tem muita gente utilizando aí e é uma opção que tem também aí. Agora tem um detalhe que todo mundo tem que estar atento aí também, é com relação à procedência dessa semente de F2 que você está comprando aí, tá? É muito importante isso aí. Às vezes você compra de uma pessoa semente de F2 aí que você não sabe nem que semente que é aquela. Pode ser F2 de uma melancia que você nem sabe, ou talvez nem semente de melancia. Então é muito importante estar atento com relação a essas aquisições aí, tá bom? Muito cuidado mesmo aí, porque talvez possa não ser tão bom quanto aparentemente parece ser bom aí, a hora que você olha a respeito só de preço aí. Primeira pergunta que é do Matheus Ferreira. Matheus Ferreira é meu xará, ele não falou a localidade de onde ele está falando, tá? De onde ele está produzindo, na verdade. Então ele mandou a pergunta aqui que foi o seguinte: o manejo de pragas e doenças da melancia é semelhante ao da abóbora? Matheus, isso é o seguinte, cara. Vamos imaginar assim, são duas espécies de cucurbitáceas aí, então a gente pode dizer que são plantas primas ali. Então, basicamente as pragas e as doenças são bem parecidas ali, praticamente as mesmas pragas que pegam a melancia são as mesmas pragas que vão pegar a abóbora, tá bom, Matheus? Mas aí tem um detalhe que é o seguinte, normalmente a abóbora, ela é mais rústica do que a melancia, tá? Cada uma dessas variedades aí, embora elas, como que eu vou dizer, embora elas sejam atacadas pelas mesmas pragas, cada uma delas tem a sua, como que eu vou dizer assim, a sua resistência a cada tipo de praga um pouquinho diferente, tá? Então o manejo é parecido, mas não é igual. Tanto para a questão fitossanitária, você perguntou de forma exclusiva aí com relação ao manejo de pragas, na verdade, mas isso aí dá para a gente exportar também para o manejo nutricional, tá? Embora seja parecido, tem as suas peculiaridades aí. A gente tem que estar muito atento com relação a isso aí. Mas, de maneira geral, normalmente as abóboras são um pouco mais resistentes, aí, um pouco mais tolerantes do que a melancia. Tá bom, Matheus? Espero que eu tenha ajudado aí de alguma forma aí. Fábio Moreira. Matheus, pretendo fazer 2 tanques com 90 mil litros cada. Será que dá para irrigar 1 hectare de melancia do início ao fim? Não sei se eu consegui entender tão bem a sua pergunta aí, tá? Mas vamos lá. Deixa eu te explicar aqui como que funciona isso aqui, mais ou menos aqui, para eu tentar te dar uma orientada aí. Porque se for 90 mil litros de água aí, do início ao fim da cultura é pouca água, tá? Suspeito que seja pouca água. Obviamente depende de um monte de fatores aí, depende das suas condições de solo, depende do tipo de manejo que você vai utilizar, qual que é o tipo de irrigação que você vai trabalhar. Então tudo isso interfere, tá, Fábio? Então fica difícil de eu te falar de forma mais precisa. Depois manda um zap para mim, que a gente pode, me explica um pouquinho melhor a sua situação, que talvez eu consiga te ajudar aí. Mas só para não ficar sem responder a pergunta aí e tentar levar essa informação para outros produtores que podem ver a live depois, é o seguinte: em condições normais, Fábio, se a gente for trabalhar aí hoje com 1 hectare no sistema de gotejamento, com espaçamento aí tradicional 3:1, normalmente aí você vai precisar aí de uns 18 mil litros de água por hora para você conseguir molhar 1 hectare de uma maneira correta no seu sistema de irrigação de status, sendo de gotejamento, tá? Então, normalmente 1 hora ali, dependendo das suas condições de solo, pode ser que seja suficiente que atenda. Mas a verdade é que não dá para mim te falar por aqui se vai te resolver. A priori, 90 mil litros de água para todo o ciclo aí, eu acho uma quantidade muito baixa de água para cuidar aí de 1 hectare aí. Tem que avaliar muito bem as condições aí, mas eu acredito que nessas condições aí você tem um problema sério de restrição de água, que talvez faça sentido você optar por alguma outra cultura no lugar da melancia, tá? Porque a melancia ela é muito exigente de nutrição. Para ela ter boa nutrição tem que ter água. Então é um recurso extremamente necessário que você tem que avaliar muito bem para ver se faz sentido. Ou então, Fábio, você pode fazer o seguinte também: adaptar o tamanho da sua lavoura. Se você tem a restrição de água, talvez em vez de você plantar 1 hectare, você plante 1/4. Então,
tem que entender direitinho qual que é essa disponibilidade de água sua aí. Mas o que eu preciso destacar aqui é que a melancia ela é muito suscetível a essa falta de água aí. Então, toma bastante cuidado aí. Do Rafael Pereira. Ele me mandou uma pergunta aqui que é o seguinte: com quantos dias eu posso começar a aplicar o nitrato de cálcio na fertirrigação? Rafael, você não me falou nem a localidade de onde que você está falando e também não me falou aqui qual que é a cultura que você trabalha, que você vai trabalhar aí. Mas a verdade é que é o seguinte: normalmente em plantios comerciais ali a gente já começa a fazer as adubações ali, as fertirrigações a gente faz a adubação de base e já começa a fazer a fertirrigação ali entre o 7º dia após a germinação e o 10º dia. Então a gente já começa a fazer a aplicação tanto de nitrato de cálcio quanto a aplicação de ureia, a própria aplicação do cloreto de potássio também, a gente já começa a fazer ali a partir do 7º dia ali. Então a questão que você tem que tomar bastante cuidado aí, Rafael Pereira. A questão que você tem que tomar muito cuidado aí é justamente com relação às dosagens. Com dosagem tem que estar bastante atento aí para não errar a mão nas dosagens ali e acabar trazendo algum prejuízo para a planta aí, como queima do sistema radicular, alguma coisa desse tipo, tá bom? Deixa eu responder a sua pergunta aqui, Eugênio, agora. Agora eu peguei o celular aqui, fica mais fácil de eu ler. Quais as principais pragas da melancia e seus defensivos? Estamos em Santana do Oeste, na Bahia. Eugênio, é o seguinte, sua pergunta é boa, mas difícil de responder assim pela ampla, como é que eu vou falar, cara? Porque a resposta acaba sendo ampla, viu? Ampla demais. Então, eu vou citar aqui 2 doenças que você tem que estar muito atento e 2 pragas que você precisa estar atento aí também. Não vou te fazer nenhuma recomendação não vou fazer nenhuma recomendação de produto, porque não faz sentido aqui. Tem que avaliar o seu caso aí. Mas vamos lá. Quando a gente está falando de melancia, sugiro você tomar bastante cuidado aí com trips e mosca branca, tá? Principalmente na fase inicial. Então são 2 pragas aí que você tem que estar muito atento com elas. Principalmente porque ambas são vetores de uma doença que a gente chama virose. E a virose da melancia é problemática demais, porque ela pode acabar com a sua lavoura. Então, com relação à praga, bastante cuidado com trips, muito cuidado com mosca branca. E já pulando para a doença, você vai ter que tomar cuidado, obviamente, que a virose, que os vetores aí são tanto o pulgão, a mosca branca e o trips. E uma outra doença que é uma doença fúngica que você precisa tomar muito cuidado é com relação a tanto o oídio quanto o míldio. Aí eu não vou entrar no detalhe aqui dessas 2 doenças aqui agora, que acaba que não é a melhor hora aqui. Acaba que é um assunto meio complexo para a gente falar assim de forma tão solta. Mas tem alguns vídeos no canal que você pode ficar atento aí, que pode te ajudar muito. Tanto para manejo de pragas e doenças, tem vídeos bem completos sobre a cultura da melancia no canal. Depois você me manda um zap aí que eu posso te encaminhar esses vídeos aí. Ou então você entra no canal e procura lá também. E você tem também com relação ao manejo de doenças aí. Tanto de as manchas foliares aí, né, que tem, por exemplo, antracnose, o oídio aí. Você tem também com relação ao manejo de míldio aí, tem alguns bons vídeos no canal que eu falo bastante a respeito dessas doenças aí. Josiel Gomes, ele não mandou a localidade dele aqui não. Ele mandou uma pergunta para mim aqui, que foi o seguinte, turma. Olha só, tenho visto alguns vídeos que indicam produto natural fumo curtido no álcool em 24 horas. Funciona? Josiel, sua pergunta é boa, tá? Agora eu vou falar um pouquinho do que eu penso a respeito desses manejos alternativos. Eu já até falei isso algumas vezes em algumas lives aí, mas é importante a gente reiterar e falar novamente. Josiel, esses produtos podem e normalmente eles até funcionam, tá? Mas a verdade é que eu particular, isso é uma opinião minha, para quem vai conduzir uma roça no nível de custo que a gente tem hoje, o risco que a gente tem, uma roça comercial, é muito difícil da gente conduzir uma roça comercial apostando de forma exclusiva nesses manejos alternativos aí, porque acaba que você fica se expondo a um risco muito elevado aí de perder a roça, um risco de
não conseguir conduzir a lavoura aí da forma que você deveria, tá bom? Então assim, pode até funcionar, mas a minha recomendação é só fazer isso aí quando você tiver uma lavoura que você não está dependendo tanto dela, se for uma lavoura que você vai conduzir ela ali meio que para que não seja um fim comercial dela ali, que você está plantando ali para subsistência, alguma coisa desse tipo assim, tá bom? Se for para plantio comercial, não recomendo que se trabalhe de forma exclusiva com esses produtos aí, porque a chance é muito grande de você ter. Roça não é brincadeira, tem que ser levado a sério. Para quem está procurando conduzir roça em nível profissional na cultura da melancia, tem o nosso curso aí. Lá não tem nada de antena de barata com perna de grilo não, hein? Já tô avisando, o negócio nosso aqui é sério e é profissional. Larga essa turma aí da antena de grilo, perna de barata, sei lá que diabo que é isso, e vamos conduzir o negócio de forma séria. Tamo à disposição aí. Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? Entra lá, o link tá na descrição e é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura.